Você sabe o que é alienação parental? Tentar manipular ou afastar os filhos do ex-companheiro ou companheira é proibido por lei no Brasil. O pai ou a mãe que utilizar de meios indevidos para afastar o filho do ex-cônjuge pode perder a guarda da criança por alienação parental. E é sobre isso que trata a entrevista do dia com José Carlos Cataldi. Acompanhe. Você sabe o que é alienação parental? Isso é um tema novo. Eu mesmo, às vezes, tenho lá minhas dificuldades e por isso convidei o Dr. Marco Almeida para estar aqui com a gente hoje, para falar sobre esse assunto e explicar. Ele que colabora com o deputado Arnaldo Faria de Sá, inclusive com consultoria que presta de vez em quando, sempre espontaneamente, mas é um assunto tão importante que até o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público está dando orientação para que os promotores entrem em campo, façam palestras, orientem, porque é muito triste, a gente vê pais, avós fazendo cabeça de crianças, contra outros parentes. Vamos ver se é isso mesmo que eu estou entendendo ou se o doutor Marco Almeida, que está aqui conosco, diverge dessa propositura de abertura de entrevista. Tudo bem, doutor Marco? Prazer em tê-lo aqui. O prazer é nosso em estar aqui com o amigo Cataldi, os telespectadores da TV Setorial, e é um assunto que a gente aproveitou a oportunidade para esclarecer muita coisa para a sociedade. Como o amigo disse, é um assunto que às vezes passa despercebido, não só pelas pessoas comuns, mas até por operadores do direito. O que era amor vira ódio, E aí as pessoas começam a querer que tomem partido dela dentro dessa separação. E aí começa essa história de ficar lá no tititi. É isso mesmo que acontece? Então, acabou o relacionamento, acabou, mas que se preserve o vínculo, entre os pais e os filhos, porque na realidade o que a gente pretende é preservar a rigidez mental dessas crianças, Bom, no caso, existe esse posicionamento, mas me parece que não há uma sanção para aquele que é flagrado ou observa-se pelo comportamento até da própria criança que está fazendo lá a cabeça, Agora, talvez ilustrado aí por alguns posicionamentos colocados juridicamente, o deputado Arnaldo Faria de Sá está pedindo, através de um projeto, que seja estabelecida uma penalidade, me parece que de 3 meses a 3 anos. Exatamente. De acordo com a gravidade encontrada. Exatamente. O que acontece? O deputado ele foi muito sensível, inclusive é importante a gente ressaltar o seguinte, ele é o mesmo deputado que fez a propositura que redundou na guarda compartilhada, na nova lei da guarda compartilhada, que é a 13058/2014. Mas o que começou a acontecer? A guarda compartilhada, ela é o maior antídoto quanto à alienação parental, mas ela veio se firmando e começaram a aparecer falsas denúncias. Então, assim, nesses casos de vingança, como você disse, essa criminalização, na realidade, ela já existia num outro projeto que redundou na Lei 12.318 de 2010, que é a Lei da Alienação Parental, mas infelizmente foi vetado. Então a lei ficou praticamente inócua. No vazio. Exatamente. Agora, é uma coisa muito perigosa, porque há pais que compram os filhos com presentes, com vantagens, com brinquedos, para colocar o filho contra o outro cônjuge. Quer dizer, está ensinando o garoto a ser corrupto desde a infância, A corrupção no Brasil vem daí. Parece que aí nós podemos falar da cultura da corrupção já nesse início, como você colocou. Mas o problema ele vai um pouquinho além, por quê? Porque, na realidade, quando as pessoas não têm essa distinção e não sabem o que acontece, pensam que estão fazendo para o ex-companheiro ou para o ex-marido, na realidade, eles estão prejudicando a criança, Por quê? Porque essa criança ela vai sofrer com traumas que às vezes são irreversíveis pela falta do outro. E a gente tem diversos tipos de atitudes que causam alienação, desde o silêncio, não se toca no nome do outro dentro de casa, até em verdadeiras campanhas,
falando às vezes para a criança que não comer na casa do pai, que tem veneno na comida, indo na escola, fazendo campanha contra o outro genitor, enfim, a lei diz que é um abuso moral e realmente a alienação parental é um abuso moral contra a criança e contra o adolescente. Agora vamos então aonde tudo começou, né? Nessa coisa da guarda compartilhada. Perfeito. Hoje é regra. É regra, exatamente. Começa com a guarda compartilhada. Exatamente. Depois, se houver algum desacerto, a coisa pode mudar por conta do convencimento do juiz. Então, Mas é aí que começa, então, a tal da alienação parental, não é não, doutor? Para exatamente. chegar e modificar essa cláusula, ou quem sabe até desde antes, para motivar a separação e dar uma satisfação à sociedade e aos parentes mais próximos. Veja bem, a gente necessita que os magistrados que conhecem a lei, que sabem que não existe maior vacina contra esse abuso moral contra as crianças da alienação parental, que a guarda compartilhada não existe. Por quê? Porque no primeiro momento, você colocou muito bem novamente, a guarda compartilhada, ela tem que ser já desde o início, quando há uma disputa de guarda, fixada. Mesmo que seja provisoriamente. Por quê? Porque evita a disputa. E a referência da criança é pai e mãe. Então tem muita gente que fala assim, puxa, a guarda compartilhada é prejudicial porque é alternância de residência. Pelo contrário, a criança precisa desse duplo referencial, do pai e da mãe. Tocou num ponto muito importante, né? Porque tem gente aí que acha que tem que acabar com essa história de pai e mãe, que não existe dia do pai, dia da mãe, que a família tem que ser diferente e tal. Isso aí está gerando uma crise moral no país, né? Porque os valores estão indo todo embora. A gente volta para falar sobre esse assunto quando a gente tiver aqui a continuidade da entrevista. O Dr. Marco Almeida está falando para nós sobre alienação parental, mas também já estamos tocando aqui na questão da nova família e dessa coisa da guarda compartilhada. Tudo tem a ver, uma coisa puxa a outra. Nós convidamos o Dr. Marco Almeida para falar sobre alienação parental, mas já falamos também sobre guarda compartilhada, nova família, porque uma coisa puxa a outra, Dr. Marco. É impressionante, os valores estão distorcidos, né? Nós estamos vendo aí uma sociedade entrando num profundo declínio moral em função de legislações que estão sendo aprovadas. Mas uma coisa está sendo importante, né? Não sei com que dificuldade, com que sacrifício vocês conseguiram aí fazer passar a alienação parental e agora estão até pensando em penalizar quem faz a cabeça de uma criança contra determinados parentes. E eu lhe pergunto com relação a toda essa história, né? Quanto tempo o senhor acredita que leve para tramitar esse projeto aí que cria esse óbice mais forte a essa alienação? Olha, meu querido Cataldi, é assim, veja bem, o intuito desse projeto de lei ele é pedagógico, exatamente a gente tentar pôr um freio, a gente tentar, na realidade, não deixar acontecer ou minimizar. Por quê? O que a gente quer com esse projeto de lei, que a sanção penal é detenção, veja bem, a gente não quer pôr ninguém na cadeia. É lógico que pode acontecer casos, como você mesmo falou, dependendo da gravidade, que pode terminar mesmo em cadeia. Eu tenho a impressão que, apesar de não dar cadeia, porque 3 anos não dá, a pessoa pode ter pena alternativa, né? Sim. Mas pelo menos deixa lá marcada na vida do sujeito que ele já tem esse problema e isso é um antecedente criminal para outras situações, até da própria alienação parental. Exatamente. O que a gente quer, como eu falei para o amigo, é a gente que o judiciário tenha uma atitude pedagógica. E você colocou, em um certo momento, o Ministério Público. O Ministério Público está sendo parceiro e agora, em abril... Tem a resolução 32, que está mandando eles fazerem palestras, ilustrar as pessoas, inclusive nos momentos de separação em que o Ministério Público funciona, né? Porque, na realidade, ele funciona não só como custos legis, mas a gente vê, enquanto operador do direito, nesses casos, o Ministério Público como advogado da criança. Então, a criança tem que ser ouvida. A gente viu naquele caso Bernardo, em que ele não foi ouvido, todo mundo sabe como terminou aquilo, né? Então, é preciso que a gente ouça as crianças. Foi morto, se você não lembra, ele foi barbaramente morto pelo casal. Exatamente, exatamente. Então, o projeto visa isso, é uma questão
pedagógica, que as pessoas tenham esse temor reverencial, é o temor da lei, que saibam que podem ser apenadas e, de repente, podem ser presas sim, porque se não obedecerem o que foi determinado pelo juízo, aí a coisa pode complicar. E não é só mãe e pai que fazem a cabeça da criança, não. Tem aquela coisa da sogra que também entra nesse circuito, fala, olha, aquele seu pai é um tremendo, tal, parará, papá. E aí, ó, isso aí também pode ser apenado. Sem dúvida, sem dúvida. E eu digo para vocês, eu colocou um ponto importante, eu digo para você, ninguém faz a alienação parental sozinho, é muito difícil. É muito difícil, geralmente conta com uma teia, né? E também a gente não pode deixar de dizer que o judiciário, quando ele se omite, ele também colabora para isso. Por quê? Porque ele tem que ser rápido. A lei de alienação parental, ela determina que o judiciário haja rapidamente. Então a gente conta com isso, porque quando o judiciário também se omite ou segura, ele está colaborando também com essas atitudes de alienação e prejudica muito. Nos casos mais graves, doutor, será que o juiz pode, inclusive, tirar a guarda da criança, constatando aí que está havendo esse tititi martelado, feito pica-pau na cabeça da criancinha? Pode, pode. A lei diz o seguinte, que desde uma advertência até a reversão da guarda. Pode sim. E é importante que haja rapidamente. Por quê? Porque tem que proteger a criança. A criança é o titular do direito. Não é o pai, não é a mãe. A criança não é propriedade de nenhum dos dois. A criança é um titular do direito de convivência. Então, ela não pode ser abusada. É um abuso moral. A própria lei fala. É abuso moral contra a criança. É aquela coisa dos seus filhos não são seus filhos, são filhos do universo, né? Exatamente. Eles estão sob nossa guarda porque Deus confiou a nós, né? Sem Cuidar dúvida. daquela pessoa, daquela personalidade. Ela não é posse, não pertence a ninguém. Os filhos são heranças de Deus, né? Dr. Marco Almeida contou coisas importantes para nós aqui a respeito da alienação parental. Abordamos também a situação da guarda compartilhada, essa coisa de nova família, e eu acho que ele vai voltar mais vezes aqui para conversar com a gente. Palavra fácil e abalizada.